Olá, é segunda-feira, dia 5 de junho e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que seja uma semana leve, produtiva, alegre e muito abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a importância de se preservar o meio ambiente. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as oportunidades de emprego, as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O programa hoje está imperdível. E hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e a data começou a ser comemorada em 1972. Com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e também alertar o público mundial e os governos de cada país para os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente. Este ano, a comemoração tem como tema Conectando as Pessoas à Natureza. E para nos ajudar a entender mais a importância da preservação do meio ambiente, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é gerente administrativo da Redlube. Também vai reforçar nosso bate-papo daqui a pouquinho o Luiz Carlos, ele que é tecnólogo em gestão ambiental e também ele é diretor da AMAP, a Associação do Meio Ambiente, Preservar e Educar. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora é o momento em que a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Confira! A iniciativa surgiu a partir de uma ideia alemã. Tiago, sócio da startup, adaptou o projeto à realidade local e o resultado foi essa máquina de reciclagem. Os produtos recolhidos são garrafas PET de qualquer tamanho e latas de alumínio ou desodorante aerosol. Segundo Tiago, a ideia é fortalecer a cultura de reciclagem no país. Patenteamos esse processo e colocamos em benefício principalmente a população, para transformar o que antes era lixo e poluía as estações de metrô em benefício para a população, transformando de fato em dinheiro em que as pessoas possam realmente ver que o que ela jogava antes fora valia alguma coisa e que é melhor reciclar do que estar poluindo o meio ambiente. O equipamento funciona da seguinte forma. Primeiro, a pessoa digita o número do telefone celular na tela e confirma. Depois, deposita a garrafa na abertura verde, espera a máquina identificar o produto e pronto. O processo é bem simples. A pessoa chega na máquina, não precisa fazer pré-cadastro, ela coloca o número do celular dela com o DDD. Isso aí vai permitir que ela comece a fazer a reciclagem e toda vez que ela for fazer a reciclagem, ela coloca o mesmo número de celular. Quando ela for ter acesso ao recurso, ela faz um cadastramento no site da empresa, a Recicletul, e a partir desse cadastramento é vinculado a reciclagem que ela fez com as informações pessoais que ela colocou no cadastro. A partir daí, quando ela recolher R$ 7,00, ela pode solicitar o depósito em uma conta bancária dela mesma ou de outra pessoa, também pode ser conta poupança. O valor pago por cada garrafa PET de qualquer tamanho é 2 centavos. Já por qualquer lata de alumínio, o usuário recebe 5 centavos. O cadastro para acompanhar o crédito e escolher a conta bancária para receber o dinheiro deve ser feito no site da startup, o www.recicletul.com.br. Máquinas como essa já estão funcionando no metrô nas estações Central e Joana Bezerra. A ideia dos criadores é espalhar 30 delas em todo o sistema. Nós estamos agora finalizando a parceria com a CBTU, com o Metrorec aqui em Recife, e já temos 4 máquinas para serem colocadas, 2 na estação central do Recife e 2 na estação Joana Bezerra, e mais 12 para serem colocadas até julho desse ano. Então o objetivo é chegar ao término do ano a 30 máquinas em todo o sistema, permitindo assim que toda a população que utiliza o sistema, que são 430 mil pessoas dia, possam fazer reciclagem e evitar sujar as estações de metrô. Quem ficou sabendo da oportunidade de ajudar o meio ambiente e ganhar um dinheiro extra, decidiu não perder tempo. Aí a gente começou a juntar, eu e minha amiga ali de trabalho, e agora a gente está fazendo a reciclagem.
Pois bem, muito importante essa iniciativa, né? Esse equipamento, a gente espera que esse equipamento ele chegue, né? A no maior número de estações, também possa ser colocado em outros locais de grande circulação, que vai ajudar bastante. O meio ambiente agradece quando as pessoas elas reciclam, né? Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o tema, mas é o momento agora do programa que a gente abre o espaço para que você participe conosco. Você pode interagir com a gente, sabe como? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa acha que hoje em dia há pouca preocupação com a preservação do meio ambiente? Você acha, não acha? Liga pra gente faz questão de saber a sua opinião. Liga através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, está aberta, disponível para você responder a nossa pergunta da enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. Acesse lá a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet para você responder a enquete, deixar alguma dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Manda também sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 994181206, 994181206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos observando várias mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. É importante destacar que não podemos só observar todas as mudanças, devemos também buscar melhorias. E com a ajuda dos nossos convidados de hoje, vamos entender de que forma podemos melhorar o nosso meio ambiente. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados de hoje e dizer que é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, fico feliz por estar mais uma vez participando aqui do programa Assunto do Dia. Também queria dar as boas-vindas. Espero que corroborar aí com as informações e que o público fique sempre atento para as questões do meio ambiente, sobretudo o lixo. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Também Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Dia Mundial do Meio Ambiente. Como é que a gente poderia iniciar o nosso bate-papo falando para quem está em casa? Temos muito o que comemorar nesse dia ou é um dia mais de alerta à população para que todos se engajem, né, nessa luta de preservar o meio ambiente? Como é que a gente poderia iniciar esse nosso bate-papo? Olha, eu acredito que podemos iniciar chamando o público para participar, porque é um assunto que diz respeito a toda a população e se tratando do meio ambiente, o que nós podemos fazer em nossa casa hoje é sempre uma tecla que a AMAP bate, que é o lixo. Se você trabalhar a questão de melhorar a sua qualidade de vida fazendo algo para com o meio ambiente, separe o lixo em sua casa, que aí você entra no jogo. Uhum. A gente apresentou o Luiz Cláudio como gerente administrativo da Redlub. Correto. Quem está em casa está curioso em saber o que é que faz a Redlub, por que é tão importante que ela exista aqui no nosso estado. Explica para a gente o que é que faz a Redlub. A Redlub ela é uma empresa de coleta de óleo usado de fritura e transforma esse óleo no antiferrugem para carro. Então nós estamos desde 2008 no mercado e fizemos a pesquisa desde 2001 e a gente recolhe óleo usado em toda Recife e região metropolitana. Uma iniciativa muito importante, porque se esse óleo ele não fosse recolhido, iria parar nos bueiros, por exemplo, né? Poderia entupir as pias. Que mais? Quais outras complicações e transtornos poderiam ser causados por conta do óleo descartado de forma incorreta? Olha, o óleo usado de fritura descartado de forma incorreta, ele contamina o lençol freático e contamina mais de 1 litro de óleo, contamina mais de 1 milhão de litros de água. Então a importância é muito grande para as donas de casas, certo? E para o empresariado em geral. Bares, restaurantes, certo? Tem que fazer essa separação, essa segregação, para que não seja destinado ao local correto. A gente apresentou também o Luiz Carlos como diretor executivo da AMAP, né? Isso. Para quem está em casa compreender
qual o papel da AMAP na nossa sociedade? De que forma a AMAP contribui para a preservação do meio ambiente? A AMAP ela contribui de forma coerente, atingindo um máximo de população, a massa da população, sobretudo, para que elas promovam em si a coleta seletiva. A AMAP já vem desde 1998 trabalhando as questões sobre o meio ambiente no que diz respeito ao óleo de cozinha, energia e água, para que a população perceba que nós estamos precisando disso. A própria população precisa se engajar mais para que promova essa ação, não só com relação a plantar uma árvore, mas sim com relação ao lixo. Com essas chuvas que estamos tendo agora, com muita chuva, essa questão da chuva faz com que o lixo apareça. E o lixo aparecendo, ele não aparece de forma positiva, ele só aparece de forma negativa. Então, quando a chuva cessar, é hora da população arregaçar as mangas, como diz o Matuto, e começar a praticar a coleta seletiva, não jogar o lixo nas canaletas, nas valas, nos córregos, sobretudo nos morros, onde há uma grande massa de população em situação de risco. Então, fazer com que esse lixo não seja colocado nesses lugares, não façam desmatamento nessas áreas para que aquela terra ela não desça sobre várias casas, atingindo aí, quando atinge uma ou duas pessoas, é como se atingisse uma população, porque todo mundo fica comovido quando uma barreira desce e atinge a casa de alguém, como aconteceu a semana que passou, não é? Trabalhar na prevenção, muita gente insiste ainda em negligenciar, né, esse Exato. trabalho. Porque acredita que não vai ser atingido, porque só passa a refletir quando passa por algum transtorno, por exemplo, de algum ponto de alagamento. Por que é tão difícil ainda conscientizar a nossa população a respeito de não jogar lixo na rua, por exemplo? Uma latinha, por mais simples que seja, ela não vai, não vai ser só ela descartada no meio ambiente. Se eu penso assim, você pensa assim, o Luiz Cláudio e o Luiz Carlos pensam assim também, isso vai juntando, acumulando cada vez mais. A gente vê, né, na região metropolitana do Recife, a gente também não pode só ocupar o poder público. Exato. Diante dessas situações de transtornos. A população também tem parte nisso tudo. Com certeza. É da cultura nossa ainda, É cultura, é porque a questão ambiental é uma questão de foro íntimo, de cada um. Então, você não descartar o óleo que você usou na pia, é uma questão de cada um. Não é todo mundo que quer fazer isso. Não quer ter o trabalho de um simples, colocar numa garrafinha e levar a algum local correto, certo? A nossa empresa mesmo disponibilizou já várias bombonas em todos os supermercados Arcomix. Por quê? As donas de casa, quando vão fazer as compras nesses supermercados, elas podem simplesmente descartar esse óleo exatamente no local lá. Tem uma bombona lá, onde a pessoa coloca esse óleo usado de fritura, seja 100 gramas, qualquer quantidade, certo? E isso aí, além de fazer bem ao meio ambiente, vai ajudar o Hospital do Câncer. Por quê? Porque para cada litro que a dona de casa colocar lá para descartar, o Hospital do Câncer recebe um valor em dinheiro para ajudar os portadores de câncer do estado de Pernambuco. Não precisa de investir recursos, só um pouco de tempo e também ter interesse em ajudar o próximo, em preservar e pensar nas gerações futuras também. Quando a gente fala em preservação, não é só para a gente que está vivendo agora, não. As gerações que vão vir mais à frente, se a gente não cuidar agora, eles vão sofrer ainda mais, né? Que a gente já sofre alguns impactos. Quais impactos que a gente poderia pontuar que a gente já vem sofrendo? O aquecimento global é um impacto importante. O que mais a gente poderia pontuar? Olha, o aquecimento global ele é uma história longa que já vem sendo combatida com muitas informações, muitos profissionais da área do meio ambiente já vêm falando sobre isso. A questão do aquecimento global, ela passa muito por nós, pela nossa atitude, as nossas ações. Então, o que podemos fazer para minimizar esses efeitos? Né? A gente fala sempre o que você pode fazer em casa. Então, o que você pode fazer em casa é praticar a coleta seletiva, separar o seu óleo, plástico, vidro, metal e o papel são
uma parte simples que você pode fazer. E aí você destina, é muito fácil você ver um catador de materiais recicláveis passar no seu bairro, na sua rua, em toda a cidade tem. O Brasil é o celeiro desse profissional, porque é praticamente um único país onde você tem uma diversidade grande de catadores. E eles precisam, são profissionais que já fazem isso há mais de 60 anos. Então, por que não você não destinar essa coleta seletiva para o catador? Não é? Então, o que é que a dona de casa, o cidadão comum, em geral, pode fazer? Separe o lixo. Se você tem carro, então faça com que o seu carro gere menos poluição, adquirindo um combustível mais limpo, e o etanol é o combustível mais limpo. Então, são várias ações e atitudes que o cidadão pode fazer. São ações muito simples. Você entra num site que fale sobre isso, qualquer site hoje a mídia social e os sites, eles estão cheios de informação sobre isso, sobre como fazer. E não tem uma nomenclatura de como fazer, é simplesmente fazer. Porque separar o lixo é igual a lavar as mãos e escovar os dentes, é um imperativo, você tem que fazer. Sem isso, você não promove nenhuma ação, nem com você, nem para com o meio ambiente. Então, se você cuida de você, você vai aprender a cuidar do ambiente onde você vive. Se você varre sua casa, então você vai querer a casa sempre limpa. Então, por que não, quando você sair de casa, você não fazer essa mesma ação? Se você está de carro, então coloca uma sacolinha lá para você poder colocar aquele resíduo. Porque é muito triste quando você vê uma ação de uma pessoa jogando uma garrafa ou um recipiente qualquer pela janela do carro ou do ônibus. Isso aí não é só feio, não é só feio. Isso é uma ação que, junto com outras ações negativas como essa, promove a ação de uma chuva quando vem. Então, quando a chuva vem, ela só quer levar aquilo ali. A gente vê que os oceanos, hoje, eles estão repletos de lixo também por conta disso. A sacola plástica, ela faz com que 1000 espécies, não é 1000 animais, é 1000 espécies de animais marinhos some do mapa todo dia. Não é todo ano, não, é todo dia some 1000 espécies de animais. Nós não precisamos conhecer 1000 espécies de animais todo dia, porque é uma diversidade. Quando você pisa na areia da praia, você está matando milhões de micro-organismos que você não conhece. Então, ali são espécies. Então, faz parte da nossa vida, do cotidiano, fazer com que essa parte se promova cada vez mais ações. E a ação do assunto do dia é de fundamental importância para que isso aconteça, essas informações cheguem na casa de outrem, na casa das pessoas, da população, do ouvinte. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E agora é o momento de dar uma força a você, motorista. Vai trafegar pela região metropolitana do Recife. Então, antes de sair de casa, preste atenção à situação do trânsito. As imagens são das câmeras da CTTU e a primeira câmera está ali na Via Mangue, próxima à Ponte Paulo Guerra. Isso mesmo, produção. Olha só, na entrada da Via Mangue, Ponte Paulo Guerra, a situação do trânsito sentido zona sul da cidade. O trânsito está tranquilo, fluindo, sem retenções. Você, motorista que vai utilizar esse trecho a esse horário da manhã, ali na entrada da Via Mangue, sentido zona sul da cidade, o trânsito está fluindo, sem retenções, mas muita atenção, porque a pista está molhada devido à chuva, né? Então, redobrar a atenção é muito importante para evitar acidentes. Vamos agora a um próximo ponto. Essa câmera está agora na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. Olha só a situação do trânsito aí neste ponto. Trânsito também fluindo sem retenções, nada que venha atrapalhar a sua vida, motorista que vai utilizar a Avenida Mascarenhas de Moraes a esse horário da manhã.
Vamos agora a um próximo ponto, Rua Guilherme Pinto. Aí temos muitos veículos, inclusive temos 2 veículos aí, olha só, em cima da faixa de pedestre. Atenção, motorista, vamos ser conscientes em respeitar o pedestre que vai utilizar essa faixa de segurança. Aí, se tivesse algum guarda de trânsito, já teria sido multado, né? Esses 2 veículos que estão desrespeitando aí o trânsito. Então, muita atenção. Rua Guilherme Pinto, o trânsito está intenso, muitos veículos, mas não tem nenhum ponto de congestionamento, né? Está assim porque o sinal de trânsito está fechado, vai abrir agora e o trânsito vai fluir intenso, mas está fluindo sem retenções. E essas foram as dicas do trânsito desta manhã aqui no programa Assunto do Dia. E hoje no nosso programa estamos falando sobre a preservação do meio ambiente. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Olá, Valdson. Oi, pessoal que nos acompanha aqui no Assunto do Dia. O É Notícia de hoje traz um destaque do site do Diário de Pernambuco. E é o seguinte: escassez da água torna urgente a prática de reciclagem hídrica. Segundo o site, a água não é um recurso inesgotável, mas a escassez tem tornado evidente e sentida pelos países que se veem com doenças associadas ao problema e racionamento frequentes. As Nações Unidas fazem um alerta e dizem que é possível reutilizar a água. Foi lançado em Durban, na África, o relatório Águas Residuais, o recurso inexplorado, que aponta as possibilidades da reciclagem e que existe tecnologia para filtrar as impurezas e reaproveitar sem riscos. No ambiente doméstico, é possível aproveitar a água do banho no vaso sanitário. Também na indústria, é possível aproveitar o que sobra da água utilizada na fabricação de um jeans, por exemplo, que consome até 10 mil litros. Vamos voltar então à conversa de hoje no Assunto do Dia, que é muito importante. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã aqui no É Notícia. Desejo para você que nos acompanha uma semana abençoada. E agora é com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e por falar em medidas simples que podemos adotar dentro de casa. A gente tem aqui um belíssimo exemplo, né, de reaproveitar o óleo de cozinha que, se a gente não descartar de forma correta, pode trazer alguns transtornos já dentro de casa, né? Mas aqui a gente tem exemplos de como aproveitar esse óleo de cozinha, se for descartar de forma correta. Explica pra gente o que é esse óleo, ele pode virar o quê, por exemplo? Olha, é muito importante a separação do óleo em primeiro lugar. O óleo de cozinha usado, após você ter feito uma fritura, então, após fazer a fritura, espera o óleo esfriar e aí com uma peneirinha e um funil, você coloca num recipiente qualquer, pode ser uma garrafa PET, e você, com a peneirinha, você separa aqueles resíduos que ficam junto com o óleo e vai menos partículas possível para que não se contamine o óleo na hora de passar por um processo de refino para ser produzido aí novos produtos, como o sabão vegetal feito de óleo de cozinha usado, massa para vidro, o biodiesel e o anti-rust aqui que o Luiz Cláudio vai apresentar. Numa garrafa PET simples eu posso acumular esse óleo, depois eu entrego onde para que vire o sabão, essa massa e também esse produto que o Luiz vai apresentar para a gente? Existem vários postos de coleta. A AMAP, que funciona na Estrada do Arraial Sem Número, ela também faz essa recolha de óleo. Nós temos lá um PEV, o Posto de Entrega Voluntária, que também funciona para óleo. Tem o óleo de cozinha, tem para baterias e tem para os outros produtos em geral, que é de plástico, vidro, metal e papel. Então, o óleo de cozinha você coloca numa garrafa PET, fecha ela e coloca lá no recipiente. Isso durante o final de semana. E durante a semana você pode chegar com a garrafinha e entregar a um dos funcionários lá da AMAP, que funciona de lado de um armazém de construção, para que esse óleo seja entregue a uma empresa que vai refinar o óleo e transformar em sabão, em massa para vidro,
em o anti-rust. Na AMAP ela funciona numa cadeia, digamos, com a cadeia virtuosa. Eles entregam o óleo, o consumidor entrega o óleo, e a AMAP entrega esse óleo à empresa, que por sua vez ele vai dar à AMAP 2 ou 3 detergentes feitos com óleo de cozinha usado, e a AMAP fecha esse ciclo levando para uma escola pública para que ela utilize lá para lavar a louça, fazer a limpeza geral. Quando chega na Redlube, o que é que acontece? As donas de casa, referente à nossa empresa, nós temos uma parceria com o Arcomix. Então as donas de casas, qualquer uma, pode chegar em qualquer supermercado Arcomix e levar, seja qual for a quantidade, certo? Deixar lá na frente do supermercado, dentro do supermercado, na frente dos caixas, tem um vasilhame lá, chama-se bombona, e pode deixar lá em cima que os funcionários tratam de colocar para dentro. Então, e nós temos essa campanha juntamente com o Arcomix e o Hospital do Câncer. Como é que é isso? Para cada litro que a dona de casa levar, ela pode levar 100 ml, 200 ml, vai se juntando dentro dessa bombona. Depois essa bombona vai para a nossa empresa e se transforma no antiferrugem para carro. E nós destinamos um valor para cada litro para o Hospital do Câncer. Certo? Então isso quer dizer o seguinte, a dona de casa leva o óleo para os hospitais, para os Arcomix, e esse Arcomix entrega para a nossa empresa vai ao Hospital do Câncer e faz a doação em dinheiro desse óleo que foi entregue lá nos supermercados Arcomix. São iniciativas que o meio ambiente agradece bastante, mas também a Agência Estadual do Meio Ambiente comemora e espera, né, que essas iniciativas elas sejam reproduzidas por mais e mais empresas, que várias pessoas também participem desse processo todo de reciclagem. E por falar na CPRH, estamos aqui recebendo também no nosso estúdio o Eduardo Elvino, ele que é diretor de controle de fontes poluentes da CPRH. Eduardo, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. É uma data muito significativa para quem trabalha com o meio ambiente. Isso, Valdson. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente, discutir esse assunto que é de todo mundo. É interessante ver o que a gente vive durante todo o ano. É interessante ter uma data comemorativa. Na verdade, a ONU preza por ter essa semana de reflexão a respeito desse tema tão importante. E nós, na CPRH, acolhemos ações como estas, que foram colocadas aqui, tanto por Luiz Cláudio como por Luiz da Redlube, e explicando um pouco melhor da utilização desses materiais. E aí falando um pouco também da condição em relação à destinação desses resíduos. No site da Secretaria do Meio Ambiente existe uma cartilha que qualquer pessoa pode baixar na internet e indica os locais de destinação de vários produtos, desde pilha até o próprio óleo. O que é que a gente poderia falar para quem está em casa nos acompanhando? Por que é tão difícil ainda que as pessoas elas tomem essa iniciativa por conta própria? O que é que a gente poderia orientar, trazer de dica para que acenda, né, essa vontade de ajudar, de preservar o meio ambiente, de multiplicar esse tipo de ação que é muito importante? O que é que falta para a gente ter essa consciência? Por incrível que pareça, Valdes, o que está faltando ainda hoje é a informação. Existe um conceito hoje bastante difundido, que é o analfabetismo ecológico, que é, na verdade, pensar que você não faz parte daquele problema. E apenas nós, vamos dizer assim, defensores do meio ambiente, é que somos responsáveis por cuidar daquele problema. E não é bem assim. Cada um dentro de sua casa, a partir da arrumação de sua casa, ela está contribuindo ou não para o meio ambiente. Quando você tem um ambiente desorganizado, possivelmente, fora de sua casa, você também será desorganizado. Então, participar do meio ambiente é participar na sua integralidade. É participar desde dentro de casa, dividindo ou separando os materiais, até fora dele, fazendo com que aquilo que foi colocado na sua vida seja replicado fora dela. Então, a gente, como ambientalista e como defensor realmente da causa, a gente fica muito triste quando as pessoas veem assim no jornal, tipo, tá passando um assunto referente ao meio ambiente. Isso é a tua cara. Na verdade, não é a minha cara, é a cara de todo mundo. É a cara de quem trabalha, é a cara de quem quer preservar o meio ambiente. Então, faz parte, sim, da falta de informação, buscar mais informações a respeito do problema para que a gente tenha resultados expressivos. Todos os anos, essa data ela tem um tema específico, né? Esse ano o tema conectando as pessoas à natureza. Isso. Diante desse tema que vocês promovem as ações, como é que vai funcionar, né, essa questão
das ações que serão desenvolvidas em cima desse tema, conectando as pessoas à natureza? Bom, a estratégia desse ano, tanto da Secretaria de Meio Ambiente do Estado quanto da CPRH, é justamente fazer com que as pessoas tenham uma imersão a respeito do assunto. Então, levando desde a parte lúdica, com teatros, com palestras e até mesmo com algumas ações de campo, fazendo trilhas, fazendo com que as pessoas tenham contato com a natureza e a partir daí busquem ter realmente essas conexões. É interessante ver que a gente vive num mundo altamente tecnológico. Então, a ideia de você se desconectar um pouco com o tecnológico e fazer com que você se conecte ao meio ambiente faz com que a gente mantenha aí essa integração maior com a natureza. Voltamos aqui, né? Vamos voltar agora para o exemplo que a gente trouxe aqui para quem está em casa. É uma medida simples, basta interesse. Tem que ter muito interesse. Quanto antes, melhor. E envolver também as crianças nesse processo, acho que dá certo. Sobretudo as crianças, né? Eu acho que, como o Eduardo falou, o conceito lúdico e ecopedagógico faz com que as crianças se integrem mais e se integrem nessas ações. Isso começa em casa e na escola. Na escola é onde ela vai aprender, tem que levar esse conceito ecopedagógico da educação ambiental. Quando eu falo ecopedagógico, ele vai além da educação ambiental, que é essa parte de envolver a criança ludicamente. A gente falar de educação ambiental, a gente está falando de uma forma massificada. E quando a gente fala da ecopedagogia, é levar esse conceito para as crianças na prática, para que elas possam se integrar e fazer com que a família participe. E isso é importante. Quando você promove uma criança numa ação prática, ela vai levar isso não só para casa, mas para a vida. São pequenos multiplicadores da informação. Exatamente, Walter. É interessante. Minha filha ontem estava em casa comentando, ela, papai, amanhã é o dia do meio ambiente. Aí eu disse, é verdade. Aí eu falei, se você tivesse que fazer um desenho hoje, o que é que você faria? Ela disse, eu vou fazer uma árvore, papai. Porque a situação em que a gente convive nas escolas, pensando em educação, é justamente isso, fazer com que as crianças consigam colocar um pouco na cabeça aquilo que a gente não consegue mais hoje, em relação a algumas pessoas. Pode ficar à vontade. Esses dias nós fizemos mesmo uma campanha educacional no Colégio Menino Jesus, ali em Paulista. Passou uns 2 meses aproximadamente, todos os alunos fazendo coleta e guardando óleo em casa e levando para lá para fazer o descarte. Então foram 2 meses fazendo, o professor Júnior fazendo esse trabalho no colégio e de educação ambiental. E ele falou que todos os anos, a partir de agora, vai se repetir para que exatamente faça com que as crianças tomem consciência de separar. É importante que se repita, né? Vários momentos, vários meses do ano, porque hoje é uma data especial, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem a Semana também do Meio Ambiente, onde essas ações elas são intensificadas. Mas durante o ano, os colégios, as repartições públicas também podem promover. Isso. Hoje, já dentro da grade pedagógica das escolas, eles têm isso como uma meta. Então, eles trabalham praticamente o ano todo com essa temática, fazendo, claro, de acordo com água, ou floresta, ou animais. Então, eles sempre procuram ter isso no dia a dia. Só para terminar um pouco o debate passado, hoje, se você chegar para uma criança, ou você dentro de um carro, ou mesmo com uma criança, e jogar, você adulto, alguma coisa fora, espere a reação da criança. É uma reação realmente de quem não pode. Parece até que o adulto inverte o papel da criança e a criança é o adulto. Então, hoje, com esse trabalho das escolas, a gente vai ter com certeza um futuro melhor para que essas crianças tenham realmente um cuidado maior com o nosso planeta. Quando a gente age dessa forma sem pensar e é repreendida assim por uma criança, né, que a criança chama a atenção, às vezes eu já escutei alguns adultos falando que está fazendo aquilo para gerar emprego, que se não joga lixo na rua não tem gari para varrer. Isso é um absurdo. É uma desculpa absurda. Demais até. Mas é comum a gente escutar. Demais. O que é que acontece muitas vezes? Eu já vi gente jogar, inclusive, chiclete. Joga no asfalto e diz assim, não, isso é bom porque agrega ao asfalto. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um pouco dessa consciência, que é justamente o analfabetismo ecológico. Pensar que, porque tem um profissional que faz aquele tipo de atividade, eu tenho que contribuir para aquilo. Ao contrário, quanto menos trabalho eu tiver, melhor para a gente.
Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, quer participar conosco, liga pra gente, 3424-1977, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, participa com a gente, manda sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, e na luta para salvar o planeta, todos podemos participar. Nunca é cedo nem tarde demais para fazer sua parte. Separar o lixo, né, reciclável do orgânico, que o não reciclável, é uma medida rápida e simples que ajuda a diminuir em até 40% a quantidade de material que vai para os lixões. Uma latinha que se joga na rua, por exemplo, pode parecer apenas uma latinha, mas se somada a muitas outras, chega a entupir vários bueiros e causar enchentes. Por isso, cada um de nós precisamos entender esse recado, é preciso preservar o meio ambiente. O meio ambiente vai agradecer bastante e as futuras gerações também vão agradecer o que estamos fazendo hoje pelo meio ambiente. Aqui no nosso estúdio a gente tem um belíssimo exemplo da AMAP, que tem essa consciência de preservar o meio ambiente, de transformar o que seria jogado no lixo, o que seria descartado num lixão ou na rua, e gera um objeto de utilidade. Para quem está em casa, uma vassoura, por exemplo, pode ser feita com garrafas PET. Exatamente. Requer muito trabalho para fazer uma vassoura como esta? Como é Olha, demanda processo? um equipamento onde vai desfiar a garrafa PET, você vai pegar a garrafa PET e transformar ela num fio fininho, que é para ela ter essa espessura. Depois de esticada, você coloca ela num processo, pode ser uma chapa de ferro, um quadrado de ferro, você enrola todo o fio, coloca dentro de um fogão durante 10 segundos e aí ela vai estirar essas fibras. Nós apresentamos essa vassoura como uma forma, inclusive o governo passado ganhou um prêmio por conta das vassouras feitas de garrafa PET, né, onde atribuiu aí geração de trabalho e renda para as comunidades. Né? Houve um incentivo de equipamentos, que são poucos equipamentos, você não precisa de um investimento faraônico para se ter uma produção dessas vassouras. Em média, quantas garrafas foram usadas aqui? Para se fazer uma vassoura dessa de garrafa PET, você faz com 10 garrafas PET, você já faz uma. Menos 10 garrafas no meio ambiente poluindo. É muito bom, né, Eduardo? É ótimo. A gente pensar que com pequenas ações, com pequenas atitudes, a gente consegue, na verdade, tirar aquilo que se tornaria lixo, que se tornaria rejeito, em um resíduo que pode ser utilizado para uma vassoura como essa. Para que isso aconteça, precisa da conscientização, precisa replicar cada vez mais a conscientização. A AMAP já há quase 20 anos tem um posto de entrega voluntária que a cada dia você vê pessoas diferentes colocando ali. Então mostra que é funcional. Mostra que as pessoas, os afins que se encontram, pessoas que não se conhecem e param um carro na frente da AMAP, ali na estrada do Arraial, e pegam seu material, muitas vezes trazem criança, a gente presencia muito isso, trazem criança e mostra onde colocar o vidro, o plástico, o metal e o papel. E mostra também outras que a gente colocou fora, outras partes que é de recolha de óleo, pilhas e bateria, e agora tem também fotos, e temos também um PEV. Esse PEV ele já funciona ao contrário. Ao contrário como? Ele é interno, mas a parte externa você apenas pega um saquinho, que é uma parte onde você pega um saco plástico para colher o cocô do cachorro. Quando você está com o cocô do cachorro, passeando com o cachorro pela rua e ele fazer cocô, você pode passar na AMAP, que tem lá um PEV, você coloca a mão e tem um recipiente onde você vai puxar aquele saquinho e poder apanhar o cocô do seu cachorro. Tem também um PEV para foto. Você tem uma fotografia que
a imagem saiu ruim e você quer descartá-la, pode descartar também, porque o químico do papel fotográfico, ele também faz com que promova, tanto quanto o óleo, uma ação negativa no solo. Eu só queria puxar a sardinha para... Fica à vontade. Porque eu moro na Estrada do Arraial e aí meu material todo é colocado lá, do meu apartamento, que a gente consegue, na verdade, descartar ou separar antes do descarte. Ele todo vai para esse local, para esse PEV, né? Para esse PEV, e a gente consegue, na verdade, ter uma diminuição disso no lixo comum, passando a ter um destino adequado, um destino nobre, vamos dizer assim. E com isso a gente consegue fazer com que a gente retire aí algumas toneladas, vamos dizer, do lixo. Só um dado que a gente tem, 250 mil toneladas por dia são produzidas no Brasil. E disso, apenas 3% vai para reciclagem. Então, colocar um número desse é interessante para que a população tenha um sentimento de que separar seu material é interessante. E levando para esses fins, levando para um fim nobre, que você pode ter o seu retorno diante do dia a dia das suas atividades. E na própria MAP, a gente recebe algumas escolas, né, tem um pequeno espaço onde a gente pode promover as ações de mostrar como funciona a cadeia positiva, a cadeia produtiva, a partir do conceito da coleta seletiva. Então, você pratica a coleta seletiva para poder haver a reciclagem. Se não tiver coleta seletiva, não há reciclagem. Porque a reciclagem é a transformação da matéria-prima que você fez da coleta seletiva na transformação de novos produtos. Aqui a indústria também trabalha fazendo vassoura. Aqui é um processo industrial, onde a vassoura ela foi feita de forma industrial, mas que utiliza o resíduo da garrafa PET pós-consumo. É uma garrafa PET pós-consumo industrial. Né? E por falar em coleta seletiva, Eduardo, qualquer pessoa pode fazer, é simples, pode se mobilizar também um condomínio para incentivar esse tipo de coleta para que aumente ainda mais esse número, né, de produtos que chegam, né, materiais que chegam para serem transformados. Aqui a gente tem o exemplo da vassoura, muitos outros exemplos, daqui a pouco a gente vai mostrar para quem está em casa. É simples a coleta seletiva, requer muito investimento para se fazer isso ou não? Waldson, não só pode, como deve. Na verdade, o investimento inicial para um condomínio, por exemplo, ele tem um peso por conta da compra de recipientes para o armazenamento desse material. Mas, dependendo do ponto de descarte, hoje a gente tem um programa no estado de Pernambuco, com a CELP, em que ela destina esses resíduos, ela coleta esses resíduos dos condomínios e parte do valor é descontado na conta de luz do condomínio. Então, é um investimento que, ao longo do tempo, ele se paga. Se você for para uma casa, por exemplo, a associação, como foi colocado aqui por Lula, ele pode fazer um contato com várias associações existentes e aí que a associação pode passar na sua casa e pegar esse material. E não só material de consumo do dia a dia, como PET, vidro, lata, mas também produtos eletrônicos, móveis, que podem ser, no caso, recuperados e doados a instituições de caridade. Então, é interessante fazer isso. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos ainda tem, sim, existe um capítulo específico para a reciclagem. Todos os municípios devem incentivar a reciclagem em suas cidades, fazendo com que o que chegue no aterro seja o mínimo possível. O que chegue no aterro seja rejeito e não resíduo, que é uma matéria-prima muito nobre e valiosa. E que chegue também muito óleo de cozinha, né? Lá, né, Luiz Cláudio? Vocês agradecem e transformam esse óleo, né? A população aqui de Pernambuco, da região metropolitana do Recife, mais precisamente, está entendendo a importância de descartar de forma correta o óleo? Vocês têm observado uma mudança de comportamento? Está aumentando cada vez mais o número de arrecadação? Realmente está tendo, cada dia que está se passando, o pessoal está se conscientizando um pouco mais referente à reciclagem. Eu tenho notado isso principalmente nas crianças, certo? Do que nos adultos. Então, eu acho que a gente está indo para um futuro melhor. Eu acho que estou deixando para a minha neta um futuro melhor do que eu tive, com certeza. Pelo menos nessa parte do óleo usado de fritura. Eu queria só salientar uma coisa aqui que muita gente não sabe. É sobre o câncer de estômago. Esse óleo usado de fritura, ele é um causador do câncer do estômago.
Por que isso acontece? Porque o óleo usado de fritura, após o aquecimento, certo? Ele cria uma substância chamada acroleína. Essa substância é cancerígena. E ela, enquanto o óleo está aquecido, essa substância não faz efeito nenhum. Mas a partir do momento em que o óleo é esfriado, certo? Ela adere ao óleo usado de fritura e não sai mais. Então, não tem jeito de você usar o óleo 2 vezes. Você usou o óleo, depois que desligar o fogão, procure descartar. Porque se você usar novamente, você vai estar arriscando a ter um câncer do estômago. É por isso que é difícil se comer fritura hoje no meio de rua. A não ser dentro de casa, eu acho o melhor caminho, certo? Em relação aos recicláveis que estão chegando lá na AMAP, o Eduardo disse que já faz o descarte lá, né? Muitos pernambucanos também, muita gente aqui da região metropolitana procura a AMAP para fazer esse descarte? Muito, a região metropolitana e até gente de fora. Eu já vi gente de... Isso digamos que seja... não é surreal, mas uma pessoa veio de Carpina trazer o material para a AMAP, até porque ele trabalha em Recife, né? Mas isso é uma ação. Tem gente que vem de aldeia trazer os materiais recicláveis na AMAP. Então, isso gera uma importância para aquelas pessoas que realmente têm uma consciência com relação ao seu resíduo. Porque o montante de resíduo, você só descobre o que é o resíduo quando você passa a ter essa consciência. Você começa a separar em casa. Eu digo isso porque tem muitas ações da AMAP que a gente começa a conversar, a corroborar as informações com pessoas que vêm, digamos que, vamos falar do homem, que a mulher ela está em casa, separa e manda o esposo ir levar na AMAP. Ele chega lá com um montante, a mulher colocou esse monte de material aqui para eu trazer. Então, quando a gente começa a conversar com ele começa a ter outra ideia. Então, na próxima vez que ele vem, ele diz, rapaz, eu não sabia que a gente consumia tanto. Então, é quando nós descobrimos o quanto a gente consome de material. Um quanto a ideia de consumo, a ideia do material plástico, a ideia das embalagens, elas não vão parar nunca. A revista de plástico ela já diz isso. Todos os dias chegam centenas de embalagens novas, todos os dias é colocada para que se coloque ali novos produtos ou o mesmo produto com uma embalagem nova, porque é a embalagem que chama o consumidor. Mas em um comercial de produtos e de embalagem, por que não, quando terminar esse comercial, em fração de segundo, ter uma lixeirinha de coleta seletiva de lado, onde aquele comercial termine numa ação como essa. Quando terminar a sua embalagem, coloque para a coleta seletiva para que o catador possa ser beneficiado. No medicamento a gente já tem isso, né? Exato. E no final aparece ali, para assistir o sintoma, o médico deve ser consultado. Exato. Então, quando se incentiva o consumo também deveria ser. E você vê que ele fala bem rapidamente. Mas ele fala todos os dias. Isso vai fixando, essa ideia. Vai fixando. Não é? Ninguém decorou ainda aquela tarja azul, só sabe a primeira parte, ao consultar o médico. Não é? Então, mas isso pode acontecer também com a prática da coleta seletiva, que se promova essas ações cada vez mais, não só em todas as mídias, e falar disso todos os dias, e não só no Dia Mundial do Meio Ambiente. Porque se você respira todos os dias, se você pratica a ação de consumir o produto todos os dias, você não vai parar de consumir nunca, a não ser que chegue o seu último dia. Mas chega o seu último dia e quem você deixou vai continuar aquela ação. Então, vamos mudar essa ação, vamos fazer com que essa ação termine com uma ação mitigadora, uma ação positiva de você colocar esse produto num cesto para coleta seletiva. Pode colocar tudo junto, plástico, vidro, metal e papel, contanto que esteja tudo limpinho. É só passar uma aguinha, porque passar uma aguinha é importante para não atrair os vetores, como formiga e barata para suas casas. Sobretudo também os ratos, porque eles gostam de coisinha suja. Mas ninguém quer coisinha suja em casa. Então vamos fazer bonitinho, vamos fazer mais bonito, vamos fazer lindo, praticando a coleta seletiva de forma correta e coerente para que os catadores ganhem e o meio ambiente como um todo ganhe.
Eu queria agora agradecer ao Luiz Cláudio, que participou aqui no nosso programa, falando um pouco mais do trabalho da RedLube. É um momento de agradecimento, considerações finais. Ele vai deixar a gente nesse bloco. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o tema. Luiz Cláudio, muito obrigado pela sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Ele é gerente administrativo, né, da RedLube. Fica à vontade. Bom, eu só queria agradecer a todos, certo? E dizer para as donas de casa que qualquer óleo que tiver, pode levar aos supermercados Arcomix, que lá a rede é muito grande, então tem vários locais para que seja colocado esse óleo usado de fritura. Então, a todos, muito obrigado. Eu vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque eu tenho um recado para você que está em casa nos acompanhando. Está chegando o Dia dos Namorados e quem conhece a Lady Eva Moda Evangélica já sabe, somos especialistas em moda evangélica. Nós entendemos como o evangélico se veste e para presentear sua namorada, saias longas e centenas de saias jeans a partir de R$ 49,00. Esse preço é imbatível. Camisa social em viscose acentinada pela metade do preço, apenas R$ 79,00. Muitos vestidos sociais e também de festas com preços incríveis. São modelos exclusivos da Lady Eva, roupas que você só encontra em nossas lojas. Olha só esse presentão para o seu namorado. Lindos ternos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. Vamos repetir, a Lady Eva tem lindos ternos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. É disparado o menor preço do Brasil. Camisas sociais em poliéster a partir de R$ 24,90. Lindas gravatas a partir de R$ 19,90. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Acompanhe esse recado. O Dia dos Namorados está incrível na Lady Eva Moda Evangélica. Ofertas para sua namorada. Lindas saias jeans e saias longas a partir de R$ 49,00. É preço baixo de verdade. Camisas sociais a preço de custo, apenas R$ 79,00. Vestidos sociais de festas com preços arrasadores. Ofertas para o seu namorado. Lindos ternos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. É o menor preço do Brasil. Gravatas a partir de R$ 19,90. Camisas sociais em poliéster a partir de R$ 24,90. Venha para a Lady Eva, é muita coisa boa, bonita e barata. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Lady Eva Moda Evangélica. Lojas no Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. Venha para a Lady Eva, é muita coisa boa, bonita e barata. Você vai se apaixonar. Lady Eva Moda Evangélica, lojas no Shopping Costa Dourada, que fica no Cabo de Santo Agostinho e também em Boa Viagem. O telefone para contato 3059-2249, 3059-2249. Com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 2 vagas para copeiro. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, são 2 vagas para copeiro. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem 20 vagas para auxiliar de linha de produção. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.058 é o salário, são 20 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 40 vagas agora para serralheiro industrial. Ensino fundamental completo é a exigência. 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. São 40 vagas para serralheiro industrial.
Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso bate-papo. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Estamos entendendo um pouco mais sobre a importância de se preservar o meio ambiente, de que forma podemos contribuir para a preservação do meio ambiente. E nesse bloco do programa vamos continuar conversando, com Eduardo Elvino, diretor de Controle de Recursos de Fontes Poluentes, CPRH, é isso? Isso. Também aqui no nosso estúdio, Luiz Carlos, ele que é tecnólogo em gestão ambiental e diretor executivo da AMAP. A gente tem aqui algumas participações pelo WhatsApp. Eu vou começar a repassar essas perguntas. Foram algumas dúvidas e alguns questionamentos e alguns depoimentos também a respeito do tema. Tem aqui a participação do Evandro Bezerra, ele que é de Olinda. Ele fala que a questão de tudo que foi abordado no programa, o que falta mesmo é educação. A falta de educação das pessoas ainda atrapalha bastante. Ele disse que esteve no estado vizinho, a Paraíba, e ficou impressionado com a limpeza e a educação dos paraibanos. Ele disse que não viu muitas cidades sujas, as ruas estavam limpas, sem falar que lá na Paraíba, quem joga papel ou garrafa PET na rua é multado. Ele diz o seguinte, por que o estado de Pernambuco não tem essa iniciativa como um exemplo, não adota essa medida? Aqui fica a sugestão para o governo do estado. Ele diz que tem certeza que a coisa seria muito melhor se as pessoas fossem multadas. Quando pesa no bolso, infelizmente, é a forma que funciona. É aqui um depoimento do Evandro Bezerra que vale a pena a gente pontuar e registrar aqui no nosso programa. É muito da educação. Exatamente. Essa cultura ainda é muito forte, de não ligar para o meio ambiente. Como eu tinha colocado anteriormente, Walter, é a questão realmente de não ter o conhecimento aprofundado sobre o tema. E aí você acaba passando como se fosse um dia a dia. Sua vida onde você levanta, come, vai trabalhar, volta para casa, toma um banho e dorme. Essa cultura de que a gente tem que ficar sempre na mesma caixa é o que não nos permite evoluir. E aí onde você coloca essa posição da multa é um pouco relacionada à cultura do cinto de segurança no automóvel. Quando a lei entrou lá em vigor em 98, as pessoas ainda tinham uma rejeição para o cinto de segurança. Quando tocou no bolso, hoje é muito difícil você entrar num automóvel e não colocar seu cinto de segurança. Primeiro, pelo bolso, e segundo, por ter notado que a segurança que aquele equipamento te faz falta. E aí você passa a utilizá-lo agora nem pensando na multa, mas já na sua segurança. Talvez fosse um bom recado aí para vários municípios do estado de Pernambuco. Temos agora a participação do Lenilson, ele que é de Jiquiá. Ele dá parabéns aqui pelo tema abordado no programa. Ele acha que deveria ter mais incentivo comercial. Ele fala que no Jiquiá tem um caminhão que passa todo sábado. Esse caminhão ele recolhe garrafas, papéis, pratos, caixas de pizzas, mas assim, no mesmo dia as pessoas vão até as ruas e jogam novamente esses materiais, É muita falta de educação. Aqui também fica a observação do Lenilson, do Jiquiá. Bem, tudo gira em torno, você pode ver, 90% das perguntas, elas giram em torno da educação, em que as pessoas precisam ter noção realmente, até conhecer um pouco do dia a dia de sua comunidade, da coleta de sua comunidade. Então, saber que o carro passa todo sábado, não custa nada você separar seu material e colocar à disposição desse carro. Não sei se é um carro de alguma empresa privada, se é de algum órgão público, mas vale a pena pensar nisso para que se tenha realmente um cuidado maior e passe a conhecer um pouco de sua comunidade à disposição dos seus resíduos. E, sobretudo, a percepção, As pessoas, ela tem a educação dentro de casa, que é uma educação comum, que é uma educação passada de pai e mãe, Então, é uma educação que vem de gerações. Tirando a educação da escola, que você já recebe, e recebe também essas informações na escola, você pode fazer isso em casa. Então, parte do princípio de você ter essa percepção. Então, quando a gente fala o jogo de percepção, a percepção ambiental é uma de suma importância para que se promova a ação com relação ao lixo.
como o Eduardo falou, o caminhão passou ou que não passou, mas você tem que ficar atento ao caminhão, ao catador quando passar, porque se você colocar num horário que não seja um horário comum, quando chover, aquele lixo ali vai provocar ali o desmantelo ali no meio ambiente e como tudo, você só vai reclamar depois. Né? Então, para não reclamar depois, procure na sua cidade um horário em que passa um catador, porque na observância você consegue ver que passa um catador de certa hora ali. Chame ele para conversar, que ele é um agente multiplicador. Ele vai pegar esse material, é como se fosse direto na fonte. Ele pega aquele material e leva direto para vender. Quando você espera o caminhão da prefeitura passar, então você está esperando nos dias normais. Então não tem os dias de colocar o lixo para fora, porque é uma coisa comum que já acontece todos os dias. E hoje o caminhão do lixo não passa, então você coloca no recipiente dentro da sua casa. A prefeitura também tem o caminhão da coleta seletiva que passa em dias diferentes. E se ela passar no seu bairro, então você tem que estar atento àqueles dias. O princípio da informação é para que não temos como multar hoje, porque não existe ainda uma educação formada em cima de opiniões de profissionais para se gerar uma multa futura. Como o Eduardo falou do cinto de segurança, antes de implantar a lei, para a lei entrar em vigor, precisa-se também de uma prática, e a prática de informação. Com relação ao trânsito, a gente tem essa prática de informação, de educação no trânsito até hoje, que a instituição do trânsito, ela destina um valor só para essa educação. E não é um valor pequeno, é um valor que envolve muitos profissionais de pedagogia, profissionais que trabalham o jogo lúdico, isso, profissionais de teatros, que eles fazem isso na rua, e isso é importante. É importante também fazer esse mesmo trabalho com relação ao lixo, com relação ao meio ambiente como um todo. Quer complementar, Eduardo? Quero. É interessante, a gente conversando aqui, eu volto a aproximadamente 20 anos. Eu fui estagiário da empresa de limpeza urbana do Recife, em Lourdes. Trabalhei com coleta seletiva durante 4 anos e tudo que eu vi lá atrás, eu vejo hoje. Eu vejo a falta de informação, eu vejo a falta de comprometimento. A gente iniciou lá atrás esse trabalho de coleta seletiva porta a porta, condomínio, escola, e muita coisa vingou sim, mas muita coisa ainda continua devagar, muita coisa ainda continua incipiente, ou por parte do poder público ou por parte da população. O que é que a gente poderia pontuar? O que é que pode ser feito para daqui a mais 5, 10 ou 20 anos a gente vê que essa realidade está mudando, né? Realmente mudou. Para que não chegamos a viver mais tempo e não vingar algumas coisas? Primeiro, é inevitável esse não vingar? Veja, depende muito, principalmente de investimento. Para tudo se necessita investimento. Então, pensar em investimento na área de educação ambiental, vamos dizer assim, é interessante. É forçar realmente as grades curriculares com esse tema, cobrar como uma meta, um planejamento, ter resultado. Não adianta a gente colocar nada hoje sem a gente prever um resultado. Quer ser, quer ser audacioso? Coloque como meta aumentar na região metropolitana do Recife, ou até mesmo no estado, ou em qualquer lugar do Brasil, uma meta não só de 3% de reciclagem, mas coloque uma meta para o Brasil de em torno de 25% ou 30% de reciclagem. A gente vai ter muito material. Então, é uma forma da gente trabalhar, é mudar as fontes alternativas de como no caso, tratar o resíduo. Vamos partir para uma matriz energética, vamos partir, ao invés de só aterrar lixo, a gente tem que aterrar rejeito. Lixo, ele tem uma fonte de energia muito grande. Então, são essas alternativas de investimento com planejamento que a gente vai ter resultado. Caso contrário, a gente não consegue atingir aquilo que a gente necessita, que é uma consciência digna de que a gente daqui a 20 anos conclua com um bom resultado alcançado. E com tecnologias que já existem, né? Já existe bastante tecnologia, e com relação ao Brasil mesmo, nós temos as melhores leis do mundo. Nós temos as melhores leis do mundo com relação ao meio ambiente, a cuidar do meio ambiente.
sobretudo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A Prefeitura também tem a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Então, o que falta é juntar essas forças para que se promova ações cada vez mitigadoras e sempre, todos os dias. Consegue fazer todos os dias, porque vamos para o sistema europeu. Na Europa já existe há muito tempo isso, e esse muito tempo também não é muito longo, né? De 93 para cá, de 2003 para cá, a Sociedade Ponto Verde mesmo, que funciona em Portugal, ela tem um contexto de comunicação que bate na tecla todos os dias. É por isso que é funcional. O que é funcional é o que se pratica. Então, se você faz isso todos os dias, você consegue, com certeza, aumentar essa taxa de 3% para 25%, como o Eduardo está falando. Quando se chega nesses materiais na instituição, lá na AMAP, eles são transformados. A gente tem aqui mais exemplos. No bloco anterior a gente mostrou algumas coisas que podem ser transformadas, né? Uma simples garrafa PET, que seria descartada de forma incorreta, demoraria muitos anos para se decompor na natureza. Uma garrafa PET, que é diferente de um plástico, porque o PET é o polietileno terefitalato, então esse terefitalato de etileno faz com que ele dure muito mais do que o etileno, que é o plástico. O plástico ele tem uma durabilidade no solo de até 100 anos. Então, com a garrafa PET, ela vai para 1 milhão de anos. Então, você cavar aqui e colocar uma garrafa PET, daqui a 1 milhão de anos, ela está ali do mesmo jeito. Ela não polui. O que polui é os outros resíduos que batem nela. É o que acontecia nos rios, no rio Capibaribe antigamente, né? Não muito antigamente, mas o que promovia a poluição do rio nessa área aqui onde estamos de Recife, que era uma calamidade, muitas garrafas, ela se alojava ali por ser maneira, por ser muito leve, e aí descia animais mortos, poltrona, geladeira, e houve-se um trabalho muito bom de retirada desse material, de retirada da garrafa PET, e também a comunicação fazendo com que a garrafa PET ela tivesse um valor agregado melhor. Porque na época que eu estou falando em 2003, a AMAP estava trabalhando muito essa questão, 1 quilo de garrafa PET era 3 centavos. E um ano depois ela passou para 80 centavos, porque foi feito um trabalho muito bom para que ela chegasse nesse valor. É um valor de incentivo à retirada desse material. É um valor que foi feito também igual a latinha nos anos 90. Nos anos 90, hoje o Brasil, há 14 anos, é campeão na reciclagem de latinha por conta disso, por conta do valor agregado. Então, o valor agregado faz com que os catadores de material reciclável, eles peguem aquilo ali e faça com que a renda dele melhore. É o que acontece no Carnaval Verde, quando a gente promove essa ação com os catadores para ele ser bem visto. O catador, ele passa a receber aquela latinha diretamente do folião. Então o folião ele tem o prazer em repassar aquele material para o catador, porque sabe que vai ter uma destinação melhor para ele. A gente diz que aquilo ali é o 13º do catador. E aqui vira, né, um varal de roupa. E aí a garrafa PET, esse polietileno terefitalato, ele se transforma numa fibra que industrial e artesanal, ele se transforma nessa corda de varal, uma corda de varal feito de garrafa PET. Então você tem aí a resistência dele, é uma resistência fora de série com relação a outros tipos de polietileno que a gente tem, entendeu? Aqui ele está atribuído com o polietileno, porque a ociosidade da matéria-prima ainda é muito grande por conta da falta de coleta seletiva e a prática dela, né? Mas o polímero da garrafa PET, essa garrafa depois de triturada, se transforma num polímero que é feito também aqui em Pernambuco, e esse polímero é levado para as indústrias no sul e sudeste, que vai ser transformado em camisa de garrafa PET, uma camisa de poliéster de garrafa PET, porque o poliéster da garrafa PET, ele também, além de ser hipoalérgico,
tem o antialérgico e tem o hipoalérgico. Ou seja, o ácaro quebra os dentes todinhos por Verdade. corroer essa camisa. Corroer a camisa. Exato. E Olha dentre muitos produtos que temos aqui a telha feita de embalagem de creme dental e embalagem de leite longa-vida. As embalagens longa-vida, né? Porque tem leite, tem suco. Então, com isso, você promove ações que geram uma conscientização no consumidor. Se ele vê que aquele material que ele está separando pode ser transformado em novos produtos, então isso cria uma conveniência com relação à percepção ambiental. Ele vai entender melhor que praticar a coleta seletiva é a melhor coisa. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você acha que hoje em dia há pouca preocupação com a preservação do meio ambiente? Olha só, 56% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 44% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. E agora eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Eduardo Elvino, ele que é diretor de controle de fontes poluentes da CPRH. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouco mais sobre esse dia a dia, sobre esse tema que é tão bom, tão importante para todo mundo. E fazer um convite é que a população aproveite toda a programação do mesmo meio ambiente do estado de Pernambuco e possa participar efetivamente de suas ações, de sua programação. Deixo aqui um abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você. Luiz Carlos também, muito obrigado por sua participação. Ele que é tecnólogo em gestão ambiental e diretor executivo da AMAP. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Também fico muito feliz aqui de participar do programa e espero que a população em geral, o ouvinte que está nos escutando nesse momento, que está nos vendo, ele possam não só fazer desse Dia Mundial do Meio Ambiente um dia para se aproveitar as ações, como o Eduardo falou, mas também de aproveitar para refletir, ter um momento de reflexão de que esse dia tem que ser replicado todos os dias. Todos os dias ao acordar, você saber que você vai consumir no café da manhã, no almoço, no jantar ou no lanche, você vai consumir produtos que contêm embalagem. E essas embalagens, se for depositada corretamente num container para coleta seletiva e destinada aos catadores, vai ser uma ação muito boa, não só para a sua vida, mas também para o meio ambiente. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!